Paula, boa tarde, Carol, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Josefa, Fabiana, Laura e Eliane. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos esperar só mais um minutinho, nós vamos iniciar em nosso momento de bate-papo e de reflexão. Hoje nós temos duas convidadas que vão participar conosco dessa conversa, desse diálogo, falando desse período de pandemia, falando um pouquinho das pessoas, como nós estamos nos sentindo. Por que você deixa em inglês? Por essa razão, a gente quer Sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, ao vivo, às 6 da tarde, a rezar conosco para Nossa Senhora. Ok. Vocês podem estar se comunicando conosco também através do chat, tá? Podem estar colocando perguntas, compartilhando conosco. Tem mais pessoas entrando aqui na nossa sala. Boa tarde, diretora. Boa tarde. Seja bem-vindo aí. Está com seus pais participando do nosso momento aqui da nossa live. Sejam bem-vindos. Sim. Então tá ótimo. Quem foi? Laurinha. A Laurinha. Durante a live a gente pode se comunicando através do chat. E vou só pedir para vocês deixarem os microfones desabilitados, tá? Para que a gente não tenha ruído na nossa comunicação. Então, acho que a gente... tem mais gente chegando aqui na nossa sala, na nossa live. Sejam todos aí bem-vindos. É sempre importante nesse momento que a gente tem de conversa, principalmente quando a gente tem a oportunidade de receber convidados na nossa casa, vamos dizer assim, na nossa casa virtual, na nossa live. Esse momento de troca e, como eu comentei com a Neuza hoje há pouco, um momento de reflexão. Ok, sejam bem-vindos. Acho que a gente pode ir iniciando, tem mais gente chegando aqui, dando um oi para as pessoas, fazendo as apresentações. Tem mais gente acessando. Esse momento de troca que vai ser bem importante para nós. Então, boa tarde. Cada pessoa que vai chegando, a gente deseja aí que sejam bem-vindos a este momento nosso de troca. Hoje nós estamos com duas convidadas bem especiais, pessoas que têm uma preocupação muito grande voltado à educação, voltado ao emocional, voltado às pessoas, né? E vou deixar as apresentações para que vocês mesmos possam estar fazendo, né? Nós estamos com a Samara, né? E temos a Neuza. Espaço para que vocês possam estar se apresentando e falando um pouquinho desse momento nosso de reflexão. Então, quero agradecer em nome do colégio esse momento nosso, tá? A presença de vocês. Ter essa oportunidade de troca sempre agrega muito. Trazer essa informação, né? Esse momento de informação para as pessoas, para as famílias. Isso é muito importante. Então, agradecer a presença de vocês. Vou deixar as apresentações por conta, né, que vocês possam estar fazendo esse momento de apresentação como convidadas, né? Podemos começar aí pela Neuza. Neuza, seja bem-vinda e sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Estou me sentindo, pode deixar, tá? Gente, boa tarde. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Márcia pelo convite, pela oportunidade. Agradecer vocês que pararam às 5h30 da tarde com tudo que estavam fazendo para poder estar aqui com a gente, né?
E então, eu sou psicóloga clínica, eu tenho 43 anos de formado, por favor, formada, não façam as contas, para que eu não me sinta muito velha, né? Então, bastante tempo na clínica, e eu sou fundadora do Núcleo Espiral, tá? O Núcleo Espiral é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Tá? Nós fazemos vários trabalhos, mas um recorte um pouquinho que eu estava conversando com a Márcia, é como é importante o trabalho com pais, com professores, com alunos, né? No sentido de fortalecer essas pessoas toda essa rede, para que a gente possa enfrentar as adversidades da vida. E estamos dentro de uma delas, né? Que é o confinamento, que é a quarentena, e eu quero, então, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas o que eu estava dizendo para a Márcia é que eu não quero fazer uma live chata, tá? Como mais uma live, né? Então, eu vou precisar muito de vocês, da participação de vocês. Eu fiz as telas e eu vou seguir a sequência e espero que ao final a gente consiga conversar um pouquinho, tá? Então, Samara, se você quiser. Eu sou a Samara, né? Sou psicóloga. Já tem 7 anos que eu trabalho na clínica. E eu sou uma facilitadora do Núcleo Espiral, já tem 3 anos que eu estou lá com o pessoal, né? E é muito legal. Quem puder, tiver a oportunidade de conhecer depois, a gente tem várias coisas legais. Tem o nosso Instagram, se vocês quiserem entrar para conhecer um pouquinho do nosso trabalho depois. Eu acho que todo mundo vai gostar. Tá ótimo. Eu vou estar compartilhando com vocês a tela, para que a gente possa começar. E alguém abre o microfone e me diga se estão vendo a tela, porque eu deixo de ver vocês, mas vejo a minha tela. Alguém me dá uma dica se está aparecendo? Ok, estamos vendo a tela, ok. Perfeito. Então, vamos lá, tá? Então, o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo todos no mesmo mar, mas nem todos no mesmo barco, tá? O confinamento que limita os nossos movimentos, né? Que deixa a gente sem a liberdade de poder ir e vir, sem a liberdade de encontrar com os parentes, sem a liberdade de poder sair sem máscara, né? E isto afeta não só os adultos, né? Onde a gente tem aqui, né, um jeito de afetar que é um jeito muito de sobrecarga, né? Principalmente quem trabalha. Eu não sei o que está acontecendo, está entrando um monte de flecha aqui, eu não sei o que é isso, mas eu acho que são os deuses que estão colocando umas flechas no meio do meu slide aqui, que não tinha, viu? Essas flechas eu não sei de onde está vindo. Mas, enfim, né? A gente vive uma sobrecarga, porque além de a gente ter o trabalho que cada um tinha, né? A gente tem, agregado a isso, as atividades de casa, agregado a isso, acompanhar os nossos filhos nas atividades da escola, né? Então, as crianças que iam para a escola, né? E ficavam, enfim, nesse ambiente durante 4 horas ou durante até mais do que isso, né? Hoje estão dentro de casa ou estavam dentro de casa, tem escolas que vão voltar, né? E esses pais, então, somaram o trabalho, as atividades de casa, acompanhamento escolar, e o que isso gera, né? Eu acho que tem alguém desenhando, alguma criança, alguém está desenhando em cima do meu slide. Não sei como isso é possível, mas tem alguém desenhando em cima do meu slide. Alguém está querendo fazer uma arte sobre os seus slides, tá? Eu acho ótimo que a criatividade... Está colorindo. Contanto que eu consiga ler o meu slide, está tudo bem. Bom, aqui isso gera o quê? Ansiedade nos adultos. E as crianças, né?
As crianças também vivem a pandemia, também vivem o confinamento, elas também ouvem a respeito da doença. A gente tem ouvido muitas crianças que estão entrando em pânico. Elas não querem sair de casa, elas estão com medo de ficarem doentes, porque elas estão vendo na televisão, elas estão ouvindo os pais com medo, elas estão... Imagina, impedir que ela vá à escola, nenhum pai faria isso se não fosse uma coisa séria e grave, né? Elas têm saudades dos amigos, elas têm saudades dos parentes, das avós, das tias, dos amiguinhos para brincar. Então, ficar confinado também está gerando estresse nas crianças. Então, a gente tem, por um lado, os adultos ficando estressados e ansiosos, e, por outro lado, as crianças também. Isso é só para a gente situar o panorama do que nós estamos vivendo, certo? Agora, se a gente pensar um pouquinho, o que nós estamos vivendo? A gente está vivendo num momento de absoluta incerteza. Tá? Incerteza em todos os aspectos. Incerteza a respeito do que é essa doença, incerteza a respeito do que é a pandemia, incerteza a respeito da nossa vida, né, da nossa economia, da nossa política, da nossa situação emocional. E incerteza é falta de certeza. Se vocês forem ao dicionário, vocês vão achar que o sinônimo de incerteza é confusão, dubiedade, ambiguidade, dúvida, dubiez, hesitação, imprecisão, indecisão, indefinição, indeterminação, insegurança, interrogação, irresolução, oscilação, perplexidade, vacilação. Então, vocês imaginem que nós estamos exatamente vivendo todas essas questões de incerteza e de confusão e de falta de solução, de perplexidade diante da vida e dessa situação que nós estamos. E não termos respostas concretas, né, sobre tudo isso, o que isso gera? Gera angústia, frustração, impotência, desânimo, ansiedade e medo. Ou. Não precisa ser e, né? Pode ser uma dessas coisas. E eu listei aqui para que vocês possam identificar em vocês se alguma dessas emoções estão presentes no que vocês estão vivendo, né? Agora, por exemplo, né? Se a gente pensar, tudo bem, nós vamos retornar, a gente está esperando que as coisas voltem, né? Como que cada um de vocês imagina o que será daqui para frente? Como vocês veem o futuro? De vocês, dos filhos, da família, de todo mundo. E quando você acha que vai acontecer esse futuro, esse retorno, essa volta, né? Essa volta, porque não é uma volta igual, tá? Mas é uma volta que não vai ser igual e a pergunta é, mas que volta será essa? O que nós vamos ter quando a gente voltar? E eu acho que a gente tem esta cara que vocês estão vendo aqui. Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Nem eu. Ninguém. Porque não se sabe. Tá? Onde vai estar essa resposta? Como a gente pode hoje tentar caminhar para uma resposta? Tá? E aí a gente começa o nosso trabalho. Tá? E eu gostaria muitíssimo de propor para vocês uma experiência que vocês vão fazer comigo nesse momento. Eu vou contar como vai ser, porque senão nós vamos fazer uma live só falando. E o que eu quero é trazer para vocês algum tipo de instrumento que vocês possam usar na vida de vocês. Se a gente acabou de ver que está todo mundo ansioso, preocupado, inseguro, com todas essas questões, a gente tem que ter, de uma forma ou de outra, a gente tem que ter um jeito de cuidar da gente mesmo. E como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim? Tá? E a diferença vai começar com o olhar.
Pensem vocês se a gente não está ficando muito cansado de tanta tela. Mesmo que nós estamos fazendo agora, a gente tem que abrir uma tela, a gente tem que sentar na frente da tela e a gente tem que ficar olhando para a tela. Certo? Se a gente não está na tela do computador, a gente está no celular. Se os nossos filhos não estão na tela do computador, estão no celular. O que eles sejam, se alguns de vocês tiveram aulas, 2 das crianças tiveram aula, não sei se vocês deram aula online, elas tiveram que ficar no celular ou na tela do computador ou do iPad, ou sei lá, qualquer coisa tecnológica. Porque o que nos ligou nessa vida foi a tecnologia, e está sendo a tecnologia, que ainda bem que ela existe. Só que, vocês estão me vendo? Espero que estejam todos me vendo. Aqui, ó, essa nossa região está extremamente sobrecarregada. Extremamente sobrecarregada. A gente nunca usou tantos olhos quanto a gente está usando agora. E com tanta sobrecarga, a gente passa a não enxergar direito. E não é não enxergar no sentido literal, é não ver. Não ver o que a gente tem à nossa volta. E se a gente quer conversar sobre como nós vamos lidar com as nossas crianças, como nós vamos lidar com a família, como nós vamos lidar com as coisas, a gente precisa cuidar do nosso ver, do nosso enxergar. Então, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, eu vou propor um trabalho de 5 minutos. 5 minutos. O que é esse trabalho? É um trabalho de uma formação que eu tive, porque eu tive muito trabalho de abordagem corporal, tá? Muita formação de abordagem corporal, e foi um trabalho que eu tive, e meu professor, ele era um homem que fez 60 cirurgias de olhos, mais ou menos. Ele tinha os olhos todos cheios de cicatrizes, a córnea, tudo, toda a parte interna da vista. Ele enxergava com muita dificuldade. E ele nos ensinou, nesse processo de formação, a descansar os olhos. E eu queria ensinar vocês a descansar os olhos. Tá? Eu vou precisar que todo mundo pegue uma almofada, um travesseiro, qualquer coisa. Por quê? Vou explicar. Porque eu estou na frente de uma mesa, eu não sei como é que vocês estão. Como eu vou pedir que vocês façam um trabalho com a palma das 2 mãos, fechando bastante os olhos, se vocês ficarem com o braço levantado por 5 minutos, vocês vão começar, talvez, algumas pessoas, a ter dor no pescoço, a ter dor nos ombros, a ficar desconfortável. E esse momento não é para desconforto, é um momento para conforto. Então, se vocês puderem, como eu fiz aqui, colocar uma almofada na frente e nessa almofada eu apoiar os meus olhos e colocar a palma da mão sobre os olhos, sem pressionar, o que isto faz? A gente tem no olho cones e bastonetes, tá? Cones e bastonetes são responsáveis pela nossa visão. Se eu fechar os olhos, a luz continua entrando pela minha pálpebra. Eu não fico no escuro, em total escuridão. Mas se eu fizer isto aqui, tá todo mundo vendo? Se eu fizer isto aqui, ou seja, se eu tapar os meus olhos com a palma da minha mão, vocês vão ver que vai ficar absolutamente escuro. Tá? Então, eu diria 2 coisas. Por favor, peguem uma almofada, um travesseiro, qualquer coisa, para que vocês possam apoiar sem se sentir cansados. Segundo, se vocês quiserem fechar a tela de vocês, para vocês não se sentirem expostos, tá? Não vai ter problema. É que eu vou ficar com a tela aberta, porque se alguém precisar falar comigo qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Mas vocês que vão fazer o exercício, vocês podem fechar a tela, tá? E vocês vão fazer o seguinte, eu vou marcar um tempo de 5 minutos no meu celular. E ele vai tocar ao final desse tempo. Eu vou dizer quando começa. E o que vocês vão fazer é absolutamente só, com muita suavidade. Não é para pressionar os olhos e nem o nariz, porque vocês vão continuar respirando, certo? Mas com muita suavidade, vocês vão colocar as mãos assim e vão ficar quietos, em silêncio, por 5 minutos. Vai ser o tempo que vocês vão cuidar de vocês. Combinado? Topado? Sim? Andréia. Andréia, topado? Só me dá uns correto. Tudo bem? Sim, sim, claro. Todo mundo pegou as almofadas? Eu vou pôr aqui
5 minutos, tá? Por favor, fiquem aí, se posicionem, coloquem as mãos, tira óculos naturalmente, óbvio, né? Coloca as mãos dessa forma, bem gostoso, mas bem gostoso, como se você estivesse fazendo um carinho, mas tampa bem a luz, não deixa a luz entrar nos olhos de vocês. Eu vou ligar o meu cronômetro aqui, iniciar, pronto. Ah, uma coisa, deixa eu parar um pouquinho. Quando tocar o meu celular, eu vou pedir que vocês não tirem a mão de repente, tá? Eu vou orientar como vocês vão tirar a mão, tá bom? E não tire de repente, abre os olhos de repente. Eu vou orientar como vocês vão fazer isso. Então, quando vocês ouvirem o som, que vai tocar aqui o reloginho, vocês simplesmente esperem que eu vou falar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Começou. Respirando pausadamente. A palma bem sobre os olhos, não os dedos. Os dedos vão ficar para cima da sobrancelha. Lá para cima. Isso. E se deem isso de presente. Isso é um presente que cada um de vocês está dando para você. Cada um está se dando. Pode continuar, não foi nada, gente.
solicitação já está pronta e não está. Concluída, todas vão estar concluídas e... Pronto, agora eu vou pedir que vocês lentamente mantenham os olhos fechados, vão lentamente tirando as mãos do rosto, mantendo os olhos fechados, deixa que a luz vai entrando devagarinho, vão se reposicionando, com os olhos fechados, senta direito. Ai, respira, respira. E só devagarinho vocês vão abrindo os olhos e vão olhar em volta de vocês. E reparem o que vocês estão vendo, né? Como está a luz, né? Como a luz entra nos olhos, como estão as cores das coisas em volta de vocês, né? Se está igual, se está diferente, não precisa estar diferente, mas se tiver, repara como está agora. Né? É muito importante que vocês reparem. E reparem como é que está o corpo, o que foi 5 minutos. Pareceu longo, pareceu curto. Ai, Neuza, eu queria já ter saído com 2 minutos, eu já queria ter tirado a mão do rosto, ou não, ou queria ter ficado mais tempo. Registrem isso para a gente conversar no final, tá bom? E voltem para a tela. Porque eu acho que esse exercício que eu pedi para vocês fazerem é um pouco para a gente responder essa pergunta que está na tela. Quem que é o meu filho? Ou minha filha? Ou os meus filhos? Será que eu enxergo quem eles são? Será que eu os vejo direito? Ou será que eu reclamo? Ou será que eles me atrapalham? Ou será que eu me vejo como criança? Né? Ou será que não? Eu queria que vocês pensassem nessas 3 perguntas. Qual é o comportamento do meu filho que me incomoda? Podem ter muitos, mas eu quero que vocês selecionem apenas um dentro de vocês. Qual é o comportamento que você fica muito incomodado? Não precisa responder. Vão anotando dentro de vocês, no final a gente conversa. A segunda pergunta é: qual o comportamento do meu filho que me deixa muito confortável, muito feliz? Que comportamento é esse? O que ele faz que me deixa feliz, contente, relaxado, que eu fico bem? E por último, qual é o comportamento do meu filho que para mim é neutro? É neutro. Se ele estiver lá fazendo, né, ou sei lá, em alguma atividade, ou se, enfim, ou respondendo daquela maneira, eu não quero dar ideias, porque cada um vai ter sua resposta, né? Mas que é neutro para mim, que nem me incomoda e nem me deixa tão confortável. Simplesmente tem uma neutralidade no meu sentir, no meu perceber, né? Que nem tudo ativa a gente, né? Ou pelo lado bom ou pelo lado ruim. Tem coisas que são o que são, né? E são e pronto, né? Não me altera. E eu fico pensando que esse treino no olhar que a gente fez agora, aliás, ao contrário, né? A gente treinou o não olhar, né? A gente ficou de olho fechado, né? A gente descansou os olhos para poder enxergar melhor. Porque uma coisa que esse professor falava, né? Ele dizia que ele descobriu que ele fazia tudo errado uma vez que ele foi para a Índia. E quando ele chegou na Índia, ele encontrou com um menino de 16 anos de idade. E que ele, para tentar enxergar as coisas, como ele tinha muita dificuldade, ele espremia os olhos, né? E ficava com
aquela força que ele fazia nos olhos para tentar ver, porque como ele não via, ele se esforçava ao máximo para conseguir enxergar. Aí diz que o menino passou por ele e falou para ele: mas o que você está fazendo? Aí ele falou: olha, estou tentando ver, porque eu tenho dificuldade para enxergar. Então... Aí o menino virou para ele e disse: você está fazendo tudo errado. Você está forçando a sua vista para querer enxergar direito. Você tem que relaxar a sua vista para que sua vista possa enxergar direito. E eu me pergunto se a gente, no lugar da gente ficar na ansiedade, no estresse, na angústia, né? Se a gente dá espaço para a calma, né? Se a gente dá espaço para o cuidado de não ficar ativado e ativando o nervosismo e ativando... Porque aí a gente não vai ver nada, a gente não vai enxergar nada, a gente vai interpretar tudo errado. Tudo errado. Então, as crianças observam os adultos. Elas são uma anteninha parabólica. E um adulto preocupado é igual uma criança nervosa. Se o adulto está preocupado, a criança começa a ficar nervosa, a criança ficar nervosa deixa o adulto mais nervoso, o nervosismo do adulto prejudica a criança, e aí a gente entra num círculo vicioso que não tem fim. Daqui a pouco está todo mundo gritando dentro de casa e ninguém se entende mais. Né? Então, esse procure se acalmar, né, é um dos vários passos que eu vou mostrar para vocês aqui. E se esse trabalho de 5 minutos que a gente fez não tem contraindicação, não vai levar a prejuízo nenhum, vocês puderem fazer todos os dias 5 minutos, o que são 5 minutos do dia de vocês. De manhã, de tarde, de noite, a hora que vocês quiserem, no banheiro, então no banheiro, não tem... Ai, meu, eu não tenho lugar, na minha casa é uma bagunça, não consigo... Bom, você vai no banheiro, não vai? Ou você tem um momento que todo mundo dormiu, né? Então, naquele momento você faz. Naquele momento você se cuida, né? Acho que isso é muito importante. E principalmente também entender o ponto de vista da criança, né? Porque para que a gente encontre as respostas, aquelas respostas para aquelas perguntas, né? Que a gente viu aquela criança com aquele biquinho chorando de que não tem resposta, talvez a resposta esteja dentro da gente, na nossa criança interna. A gente estava numa discussão hoje, um pouco antes de eu fazer esse encontro com vocês, e a gente estava exatamente pensando isso, né? Como os professores estão aflitos para saber o que vai ser nessa volta. Como que vai controlar uma criança que vai ter que usar máscara? Quanto menor a criança, mais difícil vai ser, talvez impossível, né? Então, a gente começou a discutir que se a gente não der tempo ao tempo, porque tudo mudou e a gente quer resolver as coisas com muita rapidez e a gente quer respostas prontas e talvez a gente não encontre, talvez a gente vai ter que ter uma outra relação com o tempo. E talvez a gente tenha que entrar naquilo que uma criança faz. A gente estava comentando, né? Se você planta uma semente de abacate, você vai querer colher o abacate amanhã? Não vai dar, né? A semente que foi plantada hoje vai ter que ter o tempo dela. E tudo que está acontecendo com a gente vai ter que ter o tempo da gente. Eu acho que as escolas estão com dificuldade de saber o que vai ser, mas não é Brasil. É Brasil, é Europa, é Ásia, é mundo, né? E isso está dando uma dimensão de que tudo tem que ser repensado, né? Então, estar do lado da sua família, estar do lado das suas crianças, né? É uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Eu acho que a pandemia não trouxe nada novo. O isolamento não trouxe nada novo. Trouxe apenas uma lente de aumento deste tamanho. Porque quem tinha uma família desestruturada, no confinamento está mais desestruturado. Quem tinha uma família mais ou menos com bom funcionamento, essa família está dando conta, né? Então, se eu já tinha uma relação boa com os meus filhos, o que eu tinha plantado antes está sendo aproveitado na pandemia. O que eu não plantei antes também está sendo está tendo seus reflexos na pandemia, porque a pandemia trouxe uma lente
para muita coisa que a gente já vivia, que não é novo. Agora, entender o ponto de vista das crianças e responder as perguntas delas é muito importante nesse momento. Então, preste atenção. E se notar que a criança está preocupada, ajude a conversar, a falar. As crianças podem perguntar várias vezes a mesma coisa. É um jeito de tentar entender ou de buscar segurança. Elas também estão procurando um chão firme, que elas não têm, assim como a gente está sem chão. Seja paciente, explique a situação de um jeito simples e falando a verdade. Quando você perceber que está perdendo a paciência, vai para o banheiro, olha no espelho e respira 10 vezes, para depois responder. Porque uma coisa que a gente tem é a questão da ação e reação, né? Alguém falou, a gente já revida, né? A gente não dá o tempo necessário para a gente escolher a resposta que a gente vai dar. E eu acho que, assim, esse é o momento, vamos escolher o comportamento que a gente vai querer ter. Não deixa o comportamento tomar conta de você, a ansiedade, o estresse, porque aí você não é dono mais do seu nariz, você não é dono mais do que você está fazendo. Você está fazendo por emoção, você está fazendo por reação e você não está escolhendo. E uma coisa grande nessa vida e séria é quando a gente para de ter escolhas. Aí a gente está perdendo uma coisa fundamental na vida da gente, que é poder escolher. E não me digam que não podem escolher. A gente sempre pode escolher alguma coisa. Sempre pode escolher. Se a gente não está podendo escolher, é porque a gente não está enxergando. Então, vamos fazer o exercício do olho e vamos abrir o olho. Porque a gente tem que olhar para aquilo que a gente pode escolher. Então, brincar e aprender em casa também é uma forma da gente trabalhar dentro de casa essa pandemia, né? Reserve tempo diariamente para brincar, realizar as nossas atividades com seu filho, incluindo as tarefas domésticas. Né? Por que aquela figura inicial está lá estressada, puxando os cabelos? Né? Agora, é claro, meu filho vai lavar louça. Se aquilo não faz sentido para a criança, ela não vai fazer, ela não vai querer, aquilo não faz o menor sentido. Então, cabe também a gente fazer com que cada atividade da gente tenha sentido. Né? No Japão, eles ensinam as crianças desde pequenininha a limpar a escola. As crianças limpam a escola, as crianças lavam o potinho de comida que elas comeram. E quando foi perguntado para as crianças de 5, 6 anos de idade por que elas estavam lavando os potinhos, a resposta, sabe qual foi? É porque a moça da cantina vai ter menos trabalho se eu lavar o meu potinho. Então, pensar no outro não é uma coisa que a gente aprende a fazer nesta nossa cultura. Então, por que não se faz tarefas domésticas em família? Porque a gente não está habituado a pensar no outro. Porque a gente pensa que o outro tem a obrigação de fazer. Né? Aqui, gente, tem uma lista de brincadeiras que eu tirei dessa Universidade Federal da Bahia para que vocês tenham. Esses slides vão ficar para vocês, assim como a gravação, né? Mas eu falei para a Márcia deixar os slides também à disposição, porque aí vocês podem consultar, né? Então, tem muitas brincadeiras, né? Muitas brincadeiras que a gente pode resgatar até da nossa própria infância, né? E fazer com os nossos filhos, né? E se essas brincadeiras todas já foram feitas, faz de novo ou faz de outra forma. Elas vão ser infindáveis, infindáveis. Porque a criatividade da criança é infindável. Né? Vocês devem ter tido a oportunidade de entrar em contato com um texto onde a criança estava com muita saudade da praia, pena que eu esqueci de botar esse texto na tela, e aí ela disse para o pai, chorava que queria ir para a praia, que ela queria de novo ver o mar. E nesta brincadeira, né? Nesta imaginação, inventaram que o tapete azul que eles tinham na sala era o mar. E o pai começou a entrar no mar. E a menininha botou o pé no tapete. E inventava que estava botando. E ele inventava que comprava sorvete. E eles davam o troco do sorvete. Enfim, aquilo virou um treino de imaginação. E imaginação faz muita falta para a gente nesse período. Né? Aprendizagens simples, que também estão nessa lista da Universidade Federal da Bahia, né? Coisas que a gente pode aprender a ensinar para as crianças, receitas fáceis, quanta gente está indo para a cozinha fazendo biscoito, guardar roupa, estender roupa, organizar gaveta, tirar pó, arrumar cama, sabe? Você fala, nossa, que atividade chata.
é chata porque a gente faz dela chato, mas a gente, eu sei, vocês vão dizer, ai, Neuza, mas limpar banheiro, limpar privada, limpar chão. Mas é o que é, e é o que a gente precisa hoje aceitar que faz parte também da vida de todo mundo. Isto é a mudança. Inevitável. Outra coisa é garantir a segurança emocional das crianças também e de vocês, né? Então, transmitir um clima de cuidado, isso está na mão dos pais, tá? Porque se os pais ficam puxando os cabelos, né? E falando demais, né? Desse medo, dessa pandemia, está se criando dentro dessa situação, né? Oi, gente, começou a tocar meu telefone, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo. Espera um pouquinho só. Pessoal, enquanto a Neuza está no telefone, vamos compartilhar no chat. Como nós tivemos essa oportunidade da dinâmica, compartilhe no chat qual foi a sensação que vocês tiveram em dedicar esses 5 minutos para você, esse minuto de silêncio, esse minuto de conhecimento, né? Então, compartilhe no chat conosco qual foi essa sensação que vocês tiveram em ter essa experiência com esses 5 minutos dedicados para você. Neuza, fica à vontade. Tá bom, minha querida. Já vou terminando, porque eu quero ouvir de vocês também. Então, transmitir um clima de cuidado, né? Então, quando o seu filho tiver medo, com medo ou triste, reservar esses minutos para dar o colo. Olha, gente, eu não tinha reparado, esse menino está fazendo exatamente o que a gente fez. A figura que eu coloquei nesse slide, eu não tinha reparado nisso. Isso é uma coincidência. Gente, eu não tinha reparado. Ele está fazendo exatamente o que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, eu acho que isso é uma demonstração sincrônica de que a gente fez uma coisa que faz sentido, né? Então, dar e receber carinho transmite segurança, né, gente? É o que todo mundo está precisando, né? E ajudar as crianças a expressar os sentimentos dela. Então, ajude o seu filho a falar sobre o que ele está sentindo, compartilha com ele, escute o que ele tem para dizer, evita falar que é bobagem, vai passar, não, isso não é nada. Gente, ele está vivendo, ele tá experimentando aquele medo. Então, escutem o medo. Não aumentem o medo, mas acolham os sentimentos que ele estiver trazendo. Porque a gente tem quase como uma reação assim automática, é dizer assim, a criança cai, a gente vira e fala assim, levanta, já passou. Isso é tão comum que a gente faça, a gente não dá o tempo da criança viver o susto que ela tomou quando ela levou um tombo e caiu. A gente não acolhe as coisas difíceis porque a gente não aguenta. A gente não aguenta o medo da criança. A gente não aguenta os sentimentos difíceis dos filhos da gente. Então, a gente quer que passem logo. E talvez a gente nem esteja aguentando os nossos. Então, não é para passar logo. É para olhar para eles. É a melhor maneira que a gente tem de trabalhar o que a gente está sentindo hoje. No aqui, agora. Que foi a experiência que eu fiz com vocês. Não era para pensar em nada, não era para fazer nada. Era para ficar no aqui, agora e experimentar aquele aqui, agora ali, naquele momento. Tente encontrar junto com eles alguma forma de fazê-los se sentir melhor. A conexão com outros, né? Se você tiver acesso à internet, utilize para você se conectar com as pessoas, inclua o seu filho nesses contatos, né? Especialmente com familiares. Então, deixa ele participar dessa rede, né, que é tão importante, que está tão... E que é possível, sim. Vai faltar o abraço, o beijo, o colo, mas é possível, sim, que a gente continue se conectando. A solidão é uma das piores coisas que tem, principalmente para os filhos mais velhos, adolescentes, tá? Que estão sentindo muito a questão da pandemia, porque grupo para adolescente é de fundamental importância. Se você tira o grupo, por isso que eles estão aí nas baladas e desrespeitando todos, porque eles não estão aguentando mais ficar sozinhos. Criar uma rotina, gente, é muito importante, né? Então, combinar como vai ser essa rotina, o horário, as refeições, o banho, não criar um caos dentro de casa, senão vira um caos. O sábado é sábado, domingo é domingo, as pessoas dizem, todos os dias iguais. Não façam de todos os dias iguais, não façam. Hoje é domingo, então hoje, por ser domingo, nós vamos fazer uma outra coisa, porque é domingo. Né? A segunda, tá bom, então segunda, sei lá, eu preciso trabalhar, então nessa hora você fica brincando com as suas coisinhas, não sei, mas
tem atividades para todo mundo. E a rotina é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, inclusive. Tá? Aqui as rotinas das crianças fazendo hora para banho, hora para escovar o dente, hora para comer, hora para estudar, hora para tudo, né? E preparar o sono, né? Estabeleça o horário de dormir e ajude a criança a relaxar na hora de ir para a cama. Não adianta ficar no computador 10 minutos antes de ir para o... Pensa, meu cérebro está ligado no computador, está ativado com tudo que eu estou vendo, televisão, computador. Aí eu falo, hora de dormir. Aí eu quero que a criança durma? Não vai dormir de uma hora para outra, a menos que sejam aquelas ótimas que caem na cama e dormem. Mas tem muita criança que demora, ela fica ativada, porque na realidade, essa proximidade do horário de dormir, a coisa tem que começar a baixar, a gente tem que ler uma história, contar, rezar, fazer relaxamento, prestar atenção, ir para o quarto mais quietinho, cobrir, sabe? Criar a situação para preparar esse descanso. E para vocês também, tá? Não é só para criança, não. Para vocês também. E quando fica essa birra e essa irritabilidade das crianças, né? Então, imagina, ninguém conhece isso, né? Mas quando seu filho estiver muito nervoso ou agitado, não comece uma discussão ou bronca. Não é hora de discutir quando ele estiver irritado, quando ele estiver birrento. Não é hora. Essa é a pior hora. Dê um tempo, enquanto ele estiver xingando, chorando, reclamando, dê um tempo. Volto a dizer, vai para o banheiro, olha para o espelho, respira 10 vezes. Está lá fazendo a birra, deixa fazer a birra. Porque tem que passar, uma hora vai passar. Né? É que a gente começa a entrar num conflito que só vai gerando mais irritação em ambos, e aí todo mundo fica irritado. E depois que ele parou com a irritação, então, tá bom, então agora nós vamos brincar disso ou daquilo. Porque a criança, às vezes, ela faz birra porque ela não tem opção, porque ela não tem escolha. Né? Você vai ter que fazer determinada coisa. Aí começa a birra, começa a irritação. Agora, é o que eu sempre digo, a pessoa inteligente faz o seguinte, você não pergunta para a criança se ela vai levar a blusa no dia que ela tem que ir para a escola e está frio. Você não pergunta. Você pergunta, você quer a blusa azul ou amarela? Certo? Vocês entenderam a diferença? Você dá a opção, mas você não dá a opção de a criança levar ou não blusa. Você dá a opção se ela quer a vermelha, azul ou amarela. Você não dá a opção se a criança quer tomar injeção ou não. Você dá a opção, se bom, talvez, então vamos hoje, vamos amanhã, não, então aí amanhã a gente junta, sei lá, a injeção com um sorvete depois, sei lá o quê. Mas tem coisas que a gente não dá opção para a criança. Porque ou você cuida e você é o adulto, certo? Ou, então, as birras, a gente tem que manejar muito bem essa situação. E evitar um clima pesado. Então, evite se queixar, culpar alguém pelo coronavírus, né? Você dizer que o mundo está horrível, que tudo está ruim, né? Esse desabafo alivia você. Mas se acontecer demais, você vai criar um clima na sua casa que vai ficar muito pesado. Então é melhor que você converse com alguém que você confie, telefona, fala com um amigo, mas não cria isso dentro da sua casa. Não fica reclamando. A gente tem muito hábito de reclamar das coisas, né? Gente, a referência disso tudo que eu dei está aqui, tá? 10 dicas simples que ajudam os pais a lidar com o período de isolamento e quarentena, tá? Tá neste artigo aqui que vocês encontram por internet, enfim. E aí a Márcia tinha me pedido, e eu falei para ela que eu não ia dar desde o começo, texto para vocês lerem, porque eu não queria que vocês ficassem lendo. Eu queria que vocês ficassem aqui comigo, eu queria que a gente fizesse esse exercício, queria que a gente pudesse dialogar. Mas, Márcia, atendendo aos seus pedidos, eu coloquei aqui um livro que eu gosto muito, que chama Pais que Educam, Uma Aventura Inesquecível. Tá? A Elisa Seres é uma psicóloga também que eu admiro demais, e ela fez esse livro de uma forma muito simples, com uma linguagem muito simples, abordando birra, abordando ansiedade, abordando vários aspectos da educação, e ela trata como uma aventura, né? Então, educar filho é uma aventura inesquecível, né? E muito bonita, e muito gostosa, se a gente souber olhar desse jeito, né? Se a gente não souber olhar filho como peso, né? Quem mandou ter, né? Então, eu vou stop share aqui, que eu quero ver. Agora eu quero que vocês abram as carinhas de vocês, quem estiver confortável naturalmente, tá?
E estou aberta, tem aqui 23 coisas no chat, mas, gente, olha, se vocês quiserem me falar, eu prefiro ouvir, né? Talvez, Márcia, vai anotando aí alguma coisa das perguntas, mas conversem comigo, eu prefiro conversar, desde como foi a experiência, desde que vocês pensaram em relação às perguntas que eu fiz dos filhos de vocês. Rebeca levantou a mão, vai ser a primeira. Abre o microfone aí, Rebeca. Boa tarde, ou boa noite já. Boa noite, eu sou a Miriam. Na verdade, Rebeca é a minha filha, que aí tá no nome dela. Tá É bom. que a gente utiliza esse dela para poder fazer aula do Zoom, então já fica o nome dela. Então, Perfeito. eu quero falar que eu gostei muito da experiência, viu? Eu nunca tinha feito. Por incrível que pareça, parece que esses 5 minutos foi 1 minuto, porque foi muito rápido, eu não senti que demorou, eu pensei que ia demorar muito. Quando a senhora falou que ia ser 5 minutos, eu pensei, ih, meu Deus, 5 minutos? Mas Tá. foi gostoso. Quando acabou, eu senti, quando eu fui abrindo aos poucos a visão, eu olhei assim para minha cozinha, eu senti tudo mais branco, assim, mais claro. Eu gostei muito, foi bem interessante. Eu vou refazer, vou tentar fazer todo dia. Gostei desse descanso à minha vista. Que bom, que bom. Tem gente que pode não ter gostado. Se alguém não gostou, por favor, também se manifeste. Pode ter doído, pode ter incomodado. Mas aqueles que apreciaram, se puderem repetir, vai ser bom. E os que não gostaram, tente fazer mais uma vez para ver como é. A experiência nunca é igual. Nunca é igual. Quem mais? Quem colocou aqui? Tem mais alguma pessoa que quer compartilhar? Pode levantar a mãozinha. Eu vi que vocês colocaram aqui no chat. Pode compartilhar conosco aqui, viu? Luiz Rodrigo, que está aqui com o dedinho. Que eu tô Vai lá, vendo. Luiz. Fica à vontade. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim? Sim, Luiz, tá ótimo. Eu sou pai do aluno Cauã, do segundo B, né? Uhum. E assim, o Cauã, falando até um pouco sobre as 3 questões, qual comportamento que deixa a gente confortável, desconfortável, etc, né? É assim, o Cauã, ele vinha num tratamento, uma psicóloga, né? E na fono, né? Sobre questão comportamental, que ele é uma criança que tem imperativismo, uma ansiedade muito grande. E com essa pandemia, ele acabou com as sessões dele parada, né? Faz 6 meses que ele não vai em nenhum dos tratamentos. A gente de vez em quando no caso a psicóloga faz, isso foi por minha parte, né? A gente preferiu não fazer uma live com ele, ela deu a opção de dar essa aula para ele em live também. Só que o que acontece? Ele não fica parado. Então o que acontece? Ele não, já na sessão com ela ia ser difícil, já era difícil lá. E pela live ele não para. O que eu quero dizer? O que eu queria, uma dica para quem tem uma criança que tem hiperativismo, uma criança que tem uma ansiedade muito grande, que o não para ela dói demais. Filho, não é hora de fazer isso. Não, mas eu quero agora, mas por que eu não posso agora? Que não sei o que não sei o que. O que a gente faz nessa hora? O que os pais fazem para tentar controlar? Aceita, vai, para e faz na hora que ele quer. O que a gente pode fazer nessa questão? Acho que deu para entender mais ou menos. Sim, você falou de uma criança hiperativa. Deixa eu te perguntar, posso te fazer uma pergunta? Pode. Ele toma algum tipo de medicação para isso? Porque se ele tem um diagnóstico de hiperatividade, ele tem uma medicação que o ajuda? Não, no momento, assim, ele não tem a medicação, mas já é que falta um exame único para uma ressonância. Ele vai fazer uma ressonância agora para fechar um diagnóstico para assim passar o remédio, né? Mas ele já é considerado uma criança com hiperativismo, mas no diagnóstico em si ainda não foi fechado. Falta um pequeno detalhe. Tá. E deixa eu te perguntar outra coisa. Em que momento você vê ele tranquilo? Nenhum momento ou para pensar um segundo qual é o momento da vida dele que ele fica mais tranquilo? Mais do que a hiperatividade dele? Desenhando ou assistindo televisão. Desenhando ou assistindo televisão. Tá. São momentos que ele foca ali, ele gosta de um desenho, ele vai e assiste, ou eu dou um papel para ele desenhar, ele consegue começar a desenhar ali, mas também às vezes fica nervoso quando o desenho não dá muito certo.
Então, por que que eu fiz essas duas perguntas? Acho que a primeira pergunta eu fiz pelo seguinte: quando a gente tem uma criança que tem um diagnóstico de hiperatividade, né? Veja, não é uma questão dela, de a gente dizer para ela parar, porque às vezes a gente pensa, né? Não, diz, segura essa criança, para, mas se a gente tem uma questão que está fora do controle dela, porque tem uma questão cerebral, uma questão de uma atividade maior, né? E que precise, depende, não sei o nível, mas você dizendo que ele não para, que precise de uma medicação como auxílio, é muito importante que isso precise ser bem administrado e dado, porque aquela criança está sofrendo, porque mesmo que ela queira parar, ela não consegue. Então, a gente tem que entender que pode ter um grau de sofrimento para ela ali. Eu não sou médica, também não sou adepta de encher uma criança de remédio. Eu acho que remédio tem que ser uma coisa com muito cuidado. Eu não sou de remédio, eu prefiro o relaxamento que eu fiz com vocês do que remédio. Mas eu também não posso me atrever a dizer, sem conhecer seu filho, se ele precisa ou não de remédio. Talvez ele precise. Então, se ele precisa, é uma coisa a ser pesquisada e bem pesquisada. Mas, de qualquer forma, eu acho que... eu sei que ele não... É estranho a gente falar isso, mas eu sei que ele não consegue ficar parado, mas a melhor coisa que existiria para ele era poder ficar um pouco parado, para poder... equilibrar essa... Imagina alguém agitado o tempo todo. Imagina o cérebro como funciona, o corpo como funciona. Tá tudo tão... Então, assim, por isso eu te fiz a segunda pergunta. Que momentos a gente tem em que ele consegue dar uma diminuída nisso? E talvez você poder aproveitar exatamente a dica que é do seu filho, não é uma receita de bolo, né? É assim, o que serve para o seu filho é diferente do que serve para o filho do outro, isso né? mesmo. Então, para outra criança, por exemplo, isso podia ser uma outra atividade que acalmaria. Se para ele é desenho, eu acho que ele vai ter que comprar muito papel, muito lápis, muita tinta para você poder... como é que eu vou dizer? É como se você tivesse que criar em cima dessa atividade. Então, se é com tinta uma hora, você faz com tinta, depois você faz com giz de cera, depois você faz dobradura com papel, depois você inventa. Quer dizer, você vai ter que criar em cima da atividade que e o indicado é nunca entrar em confronto? O indicado é nunca entrar em confronto, no meu caso, assim? Tipo... Eu acho que não, porque vai ser um sofrimento seu, dele e do ambiente. Ok. Do ambiente. Um dia, Luiz, eu ouvi uma palestra de um neurologista. E a palestra era o seguinte, ele estava contando que ele atende muitos casos de hiperatividade. E ele estava nos perguntando o seguinte, ele falava assim, olha, vocês imaginam uma criança hiperativa? Então, você pega essa criança hiperativa e coloca ela dentro de um apartamento cujos pais têm uma coleção de objetos de vidro. Tudo em cima das mesas. Vai quebrar. Aí você pega essa mesma criança e coloca ela no campo, junto com um pai que é lenhador, que pega as coisas, que quebra galho, que faz um monte de coisa. Você veja, pode ser a mesma criança, mas dependendo do ambiente, aquele ambiente, por exemplo, dos objetos de vidro, provavelmente vai ser um ambiente que para aquela criança vai ser um sofrimento, e para os pais que também põem vidro na frente da criança. Quer dizer, enquanto que essa criança pode estar muito mais adaptada em outro... Não estou dizendo que você tem que mudar de casa, nem nada disso, mas eu estou dando uma ideia. Você está entendendo? De como, às vezes, a gente tem criança e eu acho que é aquilo que serve. Você tem que cuidar do seu filho. Quando você puder ter esse diagnóstico, você vai poder cuidar melhor dele, né? Com certeza, poder dirigir a sua atenção para ele, porque ele também deve te dar muitas alegrias. Com certeza. Sim, com certeza. Só para me finalizar aqui, para mim não tomar o tempo da live inteira, então... o diagnóstico dele ainda não foi fechado porque a gente está esperando uma ressonância, já vai fazer 1 ano e 6 meses. Felizmente eu estou sem convênio, aí espera pelo SUS, é complicado.
Então, assim, hoje eu acabei de ir no local, a ressonância saiu, se eu não me engano, acho que o dia 23 de setembro. Então, eu espero que dê certo. Com essa ressonância a gente consiga fechar um diagnóstico. Se for para ele tomar alguma medicação para controlar um pouco a ansiedade, que sim. Se também não for o caso, beleza. Tá bom, gente? Obrigado pela ajuda. Continuar com os Continue aí. tratamentos, tá? De Ok. terapia e de fono. Acho que você tenta continuar, não abandona, não, que você está ajudando muito seu filho. Ok, obrigado, gente. Imagina. Mais alguém quer compartilhar conosco essa sensação, esse momento íntimo que foi esses 5 minutos? Ivani? Alguém levantou a mão aí? Ah, Ivani, vamos, Ivani, fica à vontade. Só habilita o seu microfone. O microfone está fechado. Só não estamos te ouvindo. Isso, Olá. agora foi. É Claudineia. Tô ouvindo Ivani, desculpa. O telefone é corporativo e aparece o nome da amiga, eu não sei mudar. E eu não consegui conhecer você, tá distante. Claudineia, seja bem-vinda, fica à vontade. Imagina. É só compartilhar a experiência, né, dos 5 minutos, eu acho ótimo. É uma coisa que eu tenho buscado fazer muito, inclusive com a Heloíse, né, por causa da ansiedade. Então, muitas vezes eu particularmente faço alguns momentos, né, de meditação curta e é uma coisa que eu tenho tentado levar para ela e que eu senti muito retorno com relação a dormir, inclusive. Ela começou a dormir com uma meditação que ela escolheu, que ela gostou, né? Então, é uma coisa que eu gosto, apesar de hoje, por exemplo, a mente continuar trabalhando, né? Mesmo assim, traz um conforto, né? Que é muito agradável. Ela tem estranhado bastante fazer as lições em casa, principalmente, né? Gosta de participar das aulas, porém não gosta das lições sozinha em casa, né? Da parte que tem que fazer ali no Classroom, ou fazer comigo mesmo com orientação, né? Então essa é a nossa maior dificuldade hoje, né? Até procurei ajuda por causa de comportamento, mas tem dias que são melhores, tem dia que nem tanto, né? Então essa parte de brincar, eu já fazia muito isso com ela, a Márcia acompanha um pouco, né, do nosso roteiro aí, Facebook. É até por isso que eu acho que ela sente mais, porque sempre fomos muito ativos para sair, para participar culturalmente do que a cidade oferece. Então, assim, falando aí do nosso amigo anterior, né, que tem um filho com hiperatividade, a semana passada, por exemplo, todos os dias que eu parei de trabalhar, a brincadeira que ela queria fazer era pintar, né? Então pintamos a semana inteira. Um dia um desenho feito por ela, outro dia um desenho do livro, outro dia um desenho que eu imprimi, né? Eu sempre deixei que ela comandasse a brincadeira, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda há dificuldade, não tem jeito, né? A parte da lição, Márcia, vou te falar, viu? Vocês são guerreiras. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição e por compartilhar conosco a sua experiência, né? Que você está vivenciando com a sua filha. Que bom. Continua. Continua porque tem que ter persistência, né? Tem mais alguém com a mãozinha levantada? Quem está com a mãozinha tímida aí? Sinta-se à vontade, tá? Ah, tem uma mãe que levantou a mão aqui. A mãe da Laura. Pode habilitar o microfone e fica à vontade, tá? Quem que é? A mãe da Laura, que tinha levantado a mão. Será que foi por engano? Se Oi, quiser... diretora. Oi, pode falar. Não sei falar muito não, que eu sou caipira, né? Mas vou falar aqui do meu jeito. Então, foi uma live muito boa, né? E na hora da reflexão, fez me lembrar que tudo que eu estou fazendo certo, né? O meu papel de mãe. Graças a Deus, as crianças são muito calmas.
uma coisa que a gente preza muito aqui é a educação deles, o respeito, tanto deles com a gente, como pai com eles, né? Que não é só a criança que deve respeitar os pais, né? Mas também os pais respeitar também as crianças, né? Perfeito. E eu quero também parabenizar todos os professores, que são ótimos. Todos os dias a gente assiste aqui às aulas, sempre estou do lado das meninas, uma fica no computador, a outra fica aqui na mesa, eu fico para lá e para cá, correndo do quarto para a cozinha, porque eu gosto de assistir todas as aulas, né? E os professores são nota 10. Eu acho que a diretora já deve saber, porque eu mesmo falo, né? O que é bem feito tem que se falar, né, diretora? Com certeza, né? É importante a gente ter essa devolutiva até para fortalecer o nosso trabalho, né? Essa conexão entre a escola e a família, ela é super importante. Nós vamos construir juntos, né, todo esse processo. Então, muito obrigada pela sua participação na nossa live, participação na vida familiar aí, né, que você traz para a gente, compartilha conosco. E as experiências, né, que você faz aí com seus filhos, parabéns, viu? Muito importante essa conexão da família com os filhos. Parabéns mesmo. E lembrem-se que eu falei que a pandemia é uma lente de aumento. Ela deveria ser uma lente de aumento para aumentar os salários dos professores, certo? Eu acho que nunca, em tempo algum, se valorizou tanto o papel dos professores. Por isso que eu digo, já tinha valor. O que é educação em qualquer lugar do mundo é fundamental. Agora, já se sabia disso, quando chegou a pandemia, aí a pandemia fez assim, falou, nossa, como o professor é importantíssimo, né? Tomara que essa lente seja para aumentar o salário das diretoras, dos professores, de todo mundo que está nessa área, que, gente, é de fundamental importância. É verdade. E só mais um comentário, né? Que aqui a gente preza muito todas as aulas, todos os dias. Por quê? Porque o professor, para dar uma aula, ele estuda para dar aquilo, né? Ele foca naquilo ali que ele vai passar para a gente, porque eu sei que ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque ele sabe que ele tanto está falando ali para o aluno, como também para os pais que estão ali presentes também, né? Então, é muito gratificante saber que os professores estão muito focados, apesar de toda a situação, porque não é fácil, né? A situação não é fácil. E, às vezes, acontece muita coisa que quer colocar a gente para baixo, mas aqui em casa a gente não fica para baixo de jeito nenhum, a gente tem que levantar a cabeça. Não, amanhã vai ser melhor. As coisas vão melhorar e vai ser diferente. Tem que pensar assim, porque se você pensar negativo, aí a coisa não anda, né? Não vai. Então, a gente tem que pensar positivo. E o ano é que o pessoal... Tem pais que falam assim, esse ano está perdido. Está tudo perdido. Pode ser que estejam para eles, mas para a gente não. Eu falo assim, que aqui em casa, que nada está perdido. Todo dia estou ali com os meninos ali fazendo todas as atividades, todas as lições. A gente não deixa faltar nada, todos os trabalhos. Então, a gente está tudo em dia, tudo certinho. E a gente só tem que agradecer a vocês. Muito obrigada. E muito obrigada, viu, professora Neuza? Imagina, querida, e obrigada pela sua colocação. Você falou que você era o quê? Tímida, caipira? Não tem nada de caipira nisso, minha filha. E a coisa mais preciosa do que você falou muita coisa importante. Obrigada. E eu acho que é isso, fazer o dia a dia, todo dia, pensar que amanhã vai ser um dia melhor. Aliás, a gente devia pensar nisso, né? Querer que amanhã a gente fosse melhor do que é hoje, né? Socorro. Socorro tá ali assim, ó. Fala, Socorro. Oi, Neuza. Oi, pessoal. Olha, quanto a essa mãezinha, a Nádia, ela é excelente, como todos que estão, como o Luiz. O Luiz, ele está de parabéns, com toda a preocupação dele com o Cauã, todos os pais, todas as mães. A Nádia, ela ainda tem o João, e o João está presente em todas as aulas. Eu vejo tudo direitinho, porque eu acompanho a turma da Laurinha, tá? Então, ela é demais, tá? Olha, Neuza, e quanto aos 5 minutos, para mim, eu tive a sensação de descanso merecido. Né? Eu corri tanto, eu acordei às 5h30 da manhã, eu trabalhei, eu andei, eu cuidei de casa, eu cuidei de cachorro que está aqui do meu lado. Então, aqueles 5 minutos foi um presente para mim. Você me deu um presente, né? Um descanso de 5 minutos, tá bom?
Que bom, que bom. Então, mas Socorro, a gente merece, sim, a gente merece o descanso. Olha, o Flávio está fazendo assim também, que acho que para ele também foi, né? Então, assim, o descanso. Gente, cadê o nosso merecimento, gente? Como é que a gente pode dizer para um filho que ele tem que levar que ele quer educar um filho no sentido de que ele seja alguém na vida? A gente vive falando isso. Só que a gente não mostra que a gente merece. Então, a gente não se faz merecedor e quer que o filho da gente mereça uma vida boa? Nós estamos dando dupla mensagem. A gente precisa primeiro fazer com a gente. Sabe a história do avião? Põe a máscara primeiro em você e depois você põe a máscara em quem está do seu lado? Não é questão de egoísmo. É questão de que para você cuidar do outro, você precisa primeiro respirar. Porque se você desmaiar, você não vai cuidar do outro. Então, cuide-se, tenha os seus 5 minutos, Socorro, de merecimento, como todos os pais que estão aqui, professores, a Márcia, todo mundo, porque a gente precisa disso. E isso a criança vai aprender com a nossa atitude, não com o que a gente falar para ela, com o que a gente fizer com a gente. Ela vai enxergar que a gente está se dando 5 minutos. Eu já respondi o Henrique no chat, mas eu quero dizer para todos que o Henrique me mandou um beijo, eu mando um monte para o Henrique e para todos, tá bom, Henrique? Obrigada, Neuza. De nada, Socorro, de nada. 5 minutinhos para as últimas considerações, que eu vou atender, eu tenho paciente às 7, mas ainda dá tempo. O Flávio está com a mão ali, em pé, levantando o dedinho. Flávio, pode falar então, fica à vontade. Bom, eu queria falar o seguinte, obrigado pela oportunidade, ótima live, amei. As meninas, Laura, Sofia, as duas são os amores. O menino aí também, que agora eu esqueci o nome dele, que o pai acabou de falar, sei muito bem que é, já esqueci agora, da memória. Em relação a esses 5 minutos, tem dia que eu faço 5, 10 minutinhos de descanso, senão no final da tarde eu fico assim, ó, abrindo a boca, como eu estava aqui agora. Estava com muito sono. Esses 5 minutos já me deu aquela relaxada. Tem dia que eu fico mais de 10 minutos desse cochilinho, me dá dificuldade para dormir mais tarde. Então, esse 5 minutos é importantíssimo demais. Eu amei. Em relação a o que a mamãe da Laura falou aí agora, em relação a essas aulas que a gente prepara não só para o aluno, mas também para os pais. Eu costumo falar das minhas aulas online com outras turmas, é o seguinte, os pais, eu sei que aqui não acontece isso, mas tem lugar que acontece. Eles reclamam, o professor está trabalhando em casa, está fazendo quase nada. Gente, a gente está trabalhando o dobro. A gente faz mais do que se fosse presencial. E quando eu faço as aulas, eu costumo falar para eles o seguinte, aproveite esses momentos. Quando os filhos de vocês estão na escola, você fica assim pensando, o que eles estão fazendo lá? Como que eles estão fazendo? Será que eles estão aprendendo mesmo? E com essas aulas online, vocês podem estar acompanhando. Vocês podem estar vendo como que seu filho desenvolve. Então, eu acho assim, tem males que vêm para o bem. Então, aproveita esses momentos que são únicos, e daqui a pouco vai acabar. Eu falo para algumas turmas, minhas aulas são assim, ó. Você até me manda um vídeo, me manda uma foto, a gente manda uma foto, um vídeo, e já fico super felizes. Então, agora eu falo assim, acompanhe as aulas, façam junto, vamos dizer assim, que aí vocês vão sentir a mesma coisa que o filho de vocês sente. Então, eu penso de uma forma assim que, se a gente faz por amor, aí, com certeza, vocês estão recebendo no mesmo peso. Até gaguejei um pouquinho, agora fiquei meio apreensivo para falar rápido. Mas muito obrigado, espero que vocês também estejam curtindo minhas aulas em casa, que são feitas para vocês também. Tia Márcia e as doutoras aí, obrigado. Obrigada a você, Flávio. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que os pais, muitas crianças eram mais conhecidas pelos professores do que pelos próprios pais. Eles conheciam muito mais, às vezes, as crianças do que os próprios pais. Por quê? Não porque por inabilidade, nada disso, mas porque a vida fazia isso, porque os pais trabalhavam, chegavam, né? Então, as crianças ficam mais tempo com os professores do que com os pais. Com essa pandemia,
tá aí a oportunidade, né, Flávio? Está aí a oportunidade dos pais estarem muito mais perto e conhecerem esses filhos. As minhas perguntas foram provocativas, para provocar vocês, para vocês olharem quem é meu filho, a minha pergunta é fundamental. Eu acho que espero que vocês saiam dessa live com mais coisas para aproveitar, diferente do que entraram. Eu sempre digo, é muito chato a gente assistir uma aula, assistir uma coisa em que a gente sai igual, né? Eu espero que vocês não saiam igual, que vocês saiam diferentes daqui. Depois desse... Foi ótimo. Foi maravilhoso. Uma última pergunta, alguém quer? Aproveita, depois eu vou embora, hein? Aproveita que está terminando, hein? Aqui. A Miriam levantou a mão. Jéssica, você levantou a mão também? Deixa eu ver. Jéssica levantou ou não? Miriam. Vai lá, Miriam. Então, doutora, com relação àquelas perguntas que a doutora falou para a gente refletir, aí foi interessante, porque dá a impressão de que a criança só irrita, né? Mas quando a gente para pensar, não irrita tanto assim. Eu fiquei procurando. Então, assim, na verdade, o que a Rebeca mais me incomoda, assim, mais me irrita na parte que ela é muito respondona, sabe? Que é uma característica minha, né? Então, ela só praticamente me imita. E quando a doutora for poder a gente pensar algo que ela está fazendo que não me incomoda, é quando ela está brincando. Quando ela está brincando com os brinquedos dela, eu fico tranquila, né? Então, e a coisa que eu mais gosto nela, que eu pensei, é que tudo que eu faço por ela, ela me agradece, ela me dá um beijo. Até na escola, quando acaba a aula, ela vem e fala assim, um beijo, mãe, obrigado por você ter me ajudado hoje, sabe? Então, ela é muito agradecida. Então, eu gostei, porque... como todos os pais, né, eu tenho certeza que está sentindo isso, a gente está muito com eles, né, que isso é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente fica muito estressado, né, mas eles não são só estresse, não é de jeito nenhum, a minha menina, ela é maravilhosa, então essas 3 perguntas que a doutora fez eu ver que ela não atrapalha tanto, ela mais me ajuda mesmo. Obrigada. Que bom, que bom. Eu acho que ela apareceu aí atrás de você. Apareceu. Então, pois é, manda um beijo para ela. E eu acho que é a tarefa que eu vou dar de casa para vocês todos. Todo mundo vai levantar dessa live e vai abraçar seu filho ou sua filha. É isso que vocês vão fazer. Você vai abraçar. Eles nasceram de vocês, eles estão aqui para serem bem criados. E por mais problema que eles tenham, mais dificuldade que eles causem, mais ansiedade, sei lá o quê, eles são seres humanos que estão aí e que precisam de vocês. E com certeza, vocês também precisam deles. Né? Então, com afeto e com carinho e com amorosidade, eu acho que é o lema da humanidade, né? O lema da pandemia. Então, a gente termina o encontro, né, falando de afeto, falando de amor, porque eu acredito nisso. Lá no Espiral, a gente trabalha com vítimas de violência ou com crianças em situação de risco, né? Então, assim, não tem como apagar da vida delas as dificuldades que elas tiveram ou os traumas que elas viveram. Não tem, a gente não cura trauma. A gente não cura trauma. A gente cicatriza a ferida. É diferente. A ferida vai estar lá, porque ninguém apaga o que viveu. O que viveu está vivido. O que a gente pode é cicatrizar, olhar para frente, como você acabou de dizer, como o Luiz acabou de dizer, como o Flávio, como vocês todos, e seguir em frente, não esquecendo. A gente não esquece, isso é bobagem. A gente não esquece. A gente tem que pegar isso no colo e dizer, olha, porque eu vivi isso, eu vou ganhar mais força. Mais força. Então, para mim, trauma é uma forma da gente se transformar. É uma forma da gente ir para frente, ir adiante. E é assim que a gente trabalha no Espiral. Né? A gente trabalha olhando para as dificuldades e desenvolvendo resiliência. Então, eu quero que vocês tenham uma atitude. Não adianta dizer para mim, Neuza, que vocês gostam do filho de vocês. Que bom!
vou aplaudir, vou botar a mãozinha e aplaudir. Vai dizer isso para ele, né? Vai dar um beijo nele agora, tá bom? E é assim que eu quero terminar, tá? Eu quero mandar um beijo para vocês todos. Muito obrigada, né? Eu fico emocionada de estar aqui. Você falou que a gente tem que dizer quando a gente gosta, né? Então, foi muito bom esse momento, esse compartilhamento. A gente pode bater palminha, sim, palminha pelas suas palavras, palminhas pelo seu tempo, por ter dedicado e compartilhado conosco a sua experiência de vida como pessoa, a sua vivência, o seu conhecimento, né? Eu penso que a gente sempre tem que buscar, tem que ter essa oportunidade. Nós precisamos ter mais esse pouquinho de tempo para nós, né? Esse mais de oportunidades, esse mais em ouvir, esse mais em sentir e em trocar. Essa importância de cuidar de si próprio para que você possa ter condições de cuidar do outro. Essa é a essência de tudo. Tá? Eu quero agradecer as famílias, Samara que estava conosco aqui, tudo isso tem esse momento da live, né? Envolve muitas emoções, né, Samara? Como nós falamos esses dias na outra live, envolve muitas emoções. É importante a gente poder realmente sair da live com uma diferença. Sair diferente, pensando algo diferente, fazendo algo diferente, porque só assim vai ter um valor, né? E falando em valores, que vocês, famílias, deixem assim para os filhos de vocês o que é de mais importante, que são os valores. Esses valores envolvem a família, envolve o amor, envolve o diálogo, a compreensão, né? É dessa forma que a gente consegue. Não tem receita pronta. Nenhum pai faz nada, nenhuma família faz nada com o filho querendo errar. A gente sempre faz querendo acertar. Então, o que é importante é você fazer com carinho, fazer com amor, valorizar o diálogo, buscar informações, conversar com as pessoas, trocar experiências, né? Tem famílias, conversar com outras famílias que também têm filhos, às vezes a mesma faixa etária, que possam agregar. Então, todos estão no caminho certo, o caminho de buscar e de querer aprender, tá? Me sinto orgulhosa e me sinto grata de ter tido esse momento com vocês aqui, tá? Meu muito obrigado a Neuza, muito obrigado a Samara e a todos os pais. Esse conteúdo é muito importante para todo mundo que é família. E a gente vai encerrando por aqui. Nós vamos deixar nossa live gravada. E se você gostou, compartilhe. Compartilhe com outras famílias, com outras pessoas, para que eles possam também ter esse momento de experiência. Muito obrigada. Neuza, Deus abençoe, tá? Te fortaleça e te ilumine sempre no caminho do conhecimento. A mãe da Rebeca, a mãe da Laura, o Flávio que falaram, todo mundo que não falou também, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? A gente tem um... A gente pode fazer o momento da foto rapidinho? 1 segundo? Quem quiser abrir a câmera, tudo bem. Quem não quiser, fica à vontade também, tá? A gente vai contar no 3, né? 1, 2, 3. De novo, calma aí, tem gente que não saiu 1 segundo. Deixa eu só salvar isso aqui. Vamos lá. Última. 1, 2, 3. Ótimo. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Grande obrigada, Márcia. Obrigada. Tchau. Boa noite para todos. Obrigada a vocês e boa noite. Obrigada. Eu gosto de sair primeiro. Podem ir que eu vou ficar esperando. Sair todo mundo. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada, Neuza. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau, professor Flávio. Quem falou aí que eu não vi? Agora quer saber quem foi? A Nádila. Ô, Nádila, tudo bem? Tudo.